Olá, meu nome é Léo Max Santos, eu sou aluno de licenciatura da Faculdade Clarentiano, licenciatura em História. Meu nome é Léo Max Santos, eu estou gravando esse vídeo para tratar do plano de aula do Portfólio 2 da disciplina Didática e Metodologia do Ensino de História. Tudo bem? Então hoje nós vamos, neste vídeo, trabalhar uma disciplina, uma ordem de 4 aulas que serão trabalhadas no ensino médio, especificamente no primeiro ano do ensino médio. Essa disciplina ela tem como finalidade estas 4 aulas, 3 aulas, são 4 aulas de duração de 3 horas ao total, 45 minutos cada aula, resultado é 3 horas de aula. 3 horas de aula. O título da nossa aula é Da Primeira Guerra Mundial à Crise de 1929 em imagens. Esse assunto ele é um assunto que já foi trabalhado nos anos finais do ensino fundamental. No caso, o 9º ano ele tem contato com esse conhecimento. No primeiro ano é muito importante haver uma continuidade, uma retomada de alguns assuntos para que os alunos possam se situar nesse novo momento que é o ensino médio. Para isso, foi organizado esse plano de aula. Então, se refere ao primeiro ano do ensino médio, tem como finalidade ajudar os alunos a se situarem, por isso que é uma retomada. Os objetivos da aula: apresentar e estudar os documentos históricos de natureza diversa para identificar e contextualizar eventos históricos em diferentes temporalidades, visando traçar uma breve cronologia de fatos ocorridos no mundo entre as últimas décadas do século XIX até a década de 1930 do século XX, com ênfase nas tensões políticas e as crises sociais e econômicas que permearam o contexto da Primeira Guerra Mundial. Então você está lembrado que a Primeira Guerra Mundial tem ali início na década de 20, do século 20. Então nós percebemos que as grandes guerras, no caso a primeira e a segunda, elas estão interligadas. É o início do século 20. Então o aluno é necessário que ele entenda as principais tensões políticas e econômicas que ocorreram no início do século 20, pois o século 20 é o resultado do século 19 e, sem dúvida nenhuma, é o que nos trouxe até aqui. A criação de novos estados, a criação de organizações como a ONU foram resultados das grandes guerras. Então esse é o nosso objetivo da aula. O conteúdo será as crises políticas, ou seja, o que levou a uma Primeira Guerra Mundial, o que levou a algumas crises econômicas, o que levou os totalitarismos. Então nós temos as crises políticas, os totalitarismos, regimes totalitários, e nós temos as mudanças econômicas, especificamente que ocorreram em países socialistas, em alguns países da Europa, no continente europeu, e nós temos a crise de 1929, conhecido no mundo todo como a quebra, o crack, aquilo que quebrou a Bolsa de Valores de Nova York, o Wall Street, tudo bem? Então nós temos esses 4 assuntos, as crises políticas, os totalitarismos, as mudanças econômicas e a crise de 1929. Nosso objetivo é trabalhar em sala de aula por meio de apresentação de imagens para a reflexão e a construção do conhecimento histórico do que ocorreu no final do século XIX e até até a década de 30 do século XX. Nós vamos usar imagens para trabalhar, imagens que representam aquele momento. Então nós temos exemplos de, por exemplo, a Migrant Mother, que é uma foto que mostra muito bem o estado econômico e social que nós encontrávamos em 29 nos Estados Unidos. Nós temos, por outro lado, imagens da guerra, da Primeira Grande Guerra na Europa. Nós temos a Revolução Russa que ocorreu, o fantasma do socialismo surgindo e espantando as outras nações. Nós temos também exemplos de como era a Europa antes do século XX, uma década antes do século XX, antes da Primeira Guerra. Não se parece nada com a Europa do início do século XX. O que aconteceu? Todos os temas serão trabalhados em sala de aula por meio de imagens, de jornais, dados, para que leve o aluno a adquirir um conhecimento e construir o seu saber sobre esse assunto. A nossa aula, inicialmente, esta aula tem como objetivo a retomada, como eu disse, de temas que foram tratados no ensino fundamental. No 9º ano, por exemplo, os alunos estudaram o regime totalitário e as guerras.
Para uma introdução e uma continuidade dos saberes apresentados para cada um deles, essa retomada é de vital importância para o desenvolvimento do conhecimento histórico do século XX. Para isso, 2 temas serão tratados em ordem. Em primeiro, de forma didática, em primeiro lugar, a Primeira Grande Guerra Mundial, e em segundo lugar, nós veremos a crise de 1929. Obviamente, antes da Primeira Guerra Mundial, nós temos alguns acontecimentos históricos. E depois da Primeira Guerra Mundial, nós temos algumas revoluções, como a Revolução Russa, nós temos o socialismo, e antes da crise de 29, nós temos os Estados Unidos super empolgado, chamado boom econômico, quando surge o American Way of Life, que é o estilo de vida americano, baseado no consumismo. O que levou um país que produzia, que era exemplo e o primeiro país do mundo no ranking de produção industrial, a entrar numa crise financeira tão grande que levou a 50% da população ao desemprego. Isso são questões históricas, sociais e políticas que serão tratadas em salas. Os materiais utilizados serão vídeos, slides, além das aulas ao vivo por meio de dispositivos eletrônicos, por conta da pandemia, via remota, via internet, para que os alunos possam continuar a construção do seu saber e a sua vida escolar. As avaliações também consistem em 2. A primeira parte é avaliada durante as aulas, por meio de perguntas e respostas, reflexões que serão levantadas pelos alunos, respostas de forma imediata dos alunos e atividades que serão feitas em conjunto, em conversas dinâmicas. E em segundo lugar, a formação também de grupos, pois eu acredito que a formação de grupos é importante para criar um vínculo, uma dinâmica de relações entre os alunos, para que eles consigam trabalhar em equipe e estudar de forma conjunta, ajudar uns aos outros em suas dificuldades de obter o conhecimento sobre uma matéria. Bom, esse é o plano de aula do ensino médio. As etapas para preparar essa aula consistiram em escolher o tema, em primeiro lugar, os anos que serão trabalhados, a delimitação do tema, resumir para que possa ser didático para os alunos, a organização do tema de forma didática. Escolhemos o tema, agora nós precisamos organizá-lo para que o aluno possa digerir e entender. Preparação do plano de aula, que é o que está sendo usado para a produção desse vídeo. A pesquisa de conteúdo, como imagens, textos e vídeos. E a ministração das aulas por fim, juntamente com as atividades avaliativas. Esse é o nosso vídeo que trata do plano de aula para a disciplina de didática e metodologia do ensino de História da Faculdade Clarentiana. Meu nome é Léo Max Santos e eu estou agradecido pela sua atenção.